Seguindo com as nossas reflexões sobre o Apocalipse, ainda no capítulo 5, na visão do trono de Deus, João está triste, chorando, e então ele é consolado com a seguinte certeza de que existe alguém que é digno de abrir o livro. O livro está nas mãos de Deus, é um rolo selado com 7 selos, e alguém é digno de desatar esses selos, abrir esse rolo e contar a história. Alguém tem voz nesse juízo. João não tem voz nesse juízo, nenhum dos seres que está ali tem voz no juízo, mas esse que é apresentado como o leão, é dito que o leão da tribo de Judá, ele venceu e pode abrir os selos. Só que sabe o que chama atenção? Que é dito que o leão de Judá ele é capaz de abrir os selos. No versículo 6 aparece então um cordeiro em pé. Um cordeiro em pé como que foi imolado. Não aparece simplesmente um cordeiro, mas é um cordeiro como tendo sido sacrificado. E aí é dito que ele tem chifres, ele tem olhos, e aí ele tem essa ideia da presença do Espírito, e isso faz parte do cordeiro, e depois ele é apresentado, ele recebe adoração, esse cordeiro recebe adoração, e por 3 vezes é referido que ele é um animal sacrificado. Versículo 9 fala que ele é como aquele que foi imolado, depois no versículo 12 a mesma coisa, digno é o cordeiro, e no versículo 13 a mesma coisa, aquele que está sentado e há o cordeiro. É reafirmado Cristo, ele é dito, Jesus é o leão da tribo de Judá, e ele é visto como cordeiro. E isso é muito interessante, porque o Cristo que vence e se torna o leão, o Cristo da realeza, o Cristo que chega, e é dito no versículo 10, que ele transforma os seus, que ele vai reinar sobre a terra e transforma aqueles que o adoram em um reino de sacerdotes, numa realeza sacerdotal. Esse Cristo que venceu como leão, ele é cordeiro, ele se entregou como sacrifício. A vitória dele tem a ver com a entrega, a vitória dele tem a ver com o sacrifício que ele fez. Nós cremos no Cristo vitorioso, mas o Cristo vitorioso passou pelo sacrifício, o Cristo vitorioso se entregou, o Cristo vitorioso, como Paulo diz, ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. E isso é algo muito particular e muito sensacional, porque esse cordeiro, ele recebe a honra, ele recebe a glória, ele entrega o reino na mão daqueles que o adoram, e ele será adorado pelos séculos dos séculos. Isso é algo que sempre perturba um pouquinho as pessoas, e perturbava as pessoas da época de João, e talvez a gente for pensar um pouquinho sobre isso, talvez traga uma perturbação pra gente. Nós adoramos um Cristo que venceu, mas a sua vitória passa pelo sacrifício. Paulo vai dizer, eu nada fiz saber entre vós, a não ser o Cristo e o Cristo crucificado. O Cristo que se sacrifica, o Cristo que se entrega, o Cristo que morre, o Cristo que permite-se ser torturado. Esse é o Cristo que eu fiz ser conhecido entre vós. E isso é diferente de quando a gente pensa nos deuses do paganismo, quando a gente pensa nas pessoas que nós admiramos, nos ídolos que nós temos por aí. O Cristo que nós temos é um Cristo que se entregou, se sacrificou, que deu tudo, que chegou, e ele tem o direito de nos fazer reinar com ele, porque ele assumiu o lugar que era nosso, o lugar que era nosso de vergonha, de dor, de pecado, o lugar que era nosso, ele assumiu em nosso lugar. E agora ele compartilha do reino dele conosco, ele compartilha do trono dele conosco. Esse é o Cristo que nós adoramos. Esse é o Cristo que a gente é chamado essa semana mais uma vez para adorar. E nada, como Paulo diz, nada eu fiz saber, nada é mais importante a saber, nada é mais importante a conhecer do que o Cristo, e esse Cristo crucificado.